Bom dia, meus amores! E voltamos para mais uma videoaula da melhor matéria do mundo, tá? Dando continuidade, nós vamos hoje conhecer algumas formas de vida, alguns seres vivos de uma forma de vida bem simples, tá? Elas deram origem a toda a gama de biodiversidade de seres vivos que nós temos hoje, que são as bactérias, as cianobactérias e as arqueasbactérias. É o primeiro grupo de seres vivos que nós vamos ver hoje, certo? Então, em relação às bactérias e cianobactérias, elas são organismos bem simples, são procariontes, unicelulares, como vocês podem ver aqui. Aqui eu botei um exemplo para vocês de uma bactéria linda e maravilhosa. Olha o desamor no coração. Vejam a beleza da bactéria. Ela é procarionte, porque seu material genético ele está disperso em toda a célula. E ele é um organismo unicelular, certo? Uma única célula forma todo o organismo. E essas bactérias, elas podem ser de várias formas. Todas são microscópicas, têm várias atividades biológicas, certo? Podem estar presentes no solo, na água ou parasitando e causando doenças aos seres vivos. Então, vamos só prestar atenção no detalhe. Quando eu me referi a um organismo, um ser vivo de vida livre, eu estou falando de qualquer um ser vivo que vive livremente no ambiente e não causam doenças, ok? Quando eu me referi a um organismo parasitário, esse organismo, esse ser vivo, ele precisa de um hospedeiro e ele vai causar doença, ele vai parasitar e geralmente vai causar doença, mas só vai causar doença se ele tiver em desequilíbrio, certo? Então, vocês entenderam, né? Então, assim, a maioria das bactérias, elas são parasitas, elas causam doenças, mas nem todas trabalham dessa forma. Algumas, elas trabalham a nosso favor, nos dando alguns subprodutos, e eu vou falar sobre isso é, no decorrer do vídeo, certo? Então, as bactérias, na estrutura delas, prestem atenção aqui, ou no livro de vocês, que vocês têm esse desenho no livro, elas são microscópicas, são muito pequenininhas e a olho nu, se eu olhar para qualquer superfície, eu não consigo ver. Então quer dizer que elas são muito microscópicas. Elas têm a capacidade de se reproduzir sozinha, tá? E surgiram provavelmente há mais ou menos 2 milhões de anos, certo? As bactérias, elas têm mais ou menos essa idade, 2 milhões de anos. E surgiram bactérias, elas foram se reproduzindo e hoje nós temos uma gama de biodiversidade. A estrutura das bactérias, nós temos uma cápsula proteica que envolve a bactéria, nós temos a membrana plasmática, o citoplasma, certo? E o material genético. Ainda temos um flagelo, que é para locomoção, certo? E algumas fibrias que podem ser também para locomoção. Aqui dentro nós temos o material genético, que é o DNA, ok? E a parede celular é uma parede protetora da bactéria, protege a bactéria, ok? Então, essa é a estrutura da bactéria. Parede celular, membrana, parede celular aqui laranjinha, membrana plasmática aqui dentro, citoplasma e núcleo, ok? As bactérias, elas podem serem de algumas formas, que eu vou falar um pouquinho. Algumas são autótrofas, produzem seu próprio alimento, outras são heterótrofas. Nós encontramos bactérias que podem ser parasitas, elas podem causar doença nos seres vivos. Algumas são decompositoras, são recicladoras do organismo, do material orgânico e todas elas se reproduzem por divisão binária, a reprodução assexuada do tipo divisão binária, né? Então eu botei aqui algumas bactérias, alguns tipos, alguma morfologia. Quando eu falo em morfologia, eu falo em forma do corpo. Então aqui eu tenho cocos,
Opa, cadê meu mouse? Achei. Cocos, né? Que eu tenho duas bolinhas juntas, então eu chamo de forma de cocos por causa do cocô, tá, gente? Então aqui, como exemplo, eu tenho a Streptococcus pneumonia, pneumonia, um negócio assim. Essa bactéria, ela causa pneumonia, certo? A Streptococcus. Aqui eu tenho em formas de bacilo. Então, aqui eu tenho uma bactéria que a gente chama de bacilo, a Streptobacillus, certo? E a Streptobacillus pyogenesis. Aqui eu tenho uma bactéria em forma de vibrião. Essa daqui, a Vibrio cholerae, causa a cólera, né? A dor de barriga intensa. E aqui eu tenho outras formas, né? O Staphylococcus aureus, a sarcina, certo? Dentre outras formas, o espirilo, a espiriloqueta, certo? Então, cada bactéria ela tem uma forma de um corpo diferente. Se vocês quiserem ver direitinho, é só pausar o vídeo e analisar direitinho essa forma do corpo dela, ok? E a importância eu falei que bactérias elas geralmente causam doenças, parasitam os seres humanos, mas tem um grupo de bactérias chamadas de lactobacilos, que elas são de grande utilidade alimentícia industrial para os seres humanos. Elas produzem derivados do leite, como o iogurte, a coalhada, aquele leitinho fermentado, certo? Aquelas coisinhas deliciosas. O pão, o vinagre, deixa eu ver o que mais. O bolo, alguns bolos também são utilizados fermento biológico. Então, algumas bactérias, elas produzem através da fermentação láctea, elas quebram o açúcar que tem no leite e elas vão transformar aquele leite em iogurte, em, em leite fermentado e outros subprodutos, tá? Nem todas as bactérias elas causam doenças, certo? A do gênero Lactobacillus, eles nos dão alimento. Elas, através da fermentação láctea, transformam o leite em outros subprodutos. O queijo também, ok? Outras bactérias também causam doenças em alimentos. Se o alimento ele for mal conservado, como as salmoneloses. São bactérias que causam doenças às salmonelas. Então, elas estragam o alimento quando não está em condições adequadas, eles tendem a estragar e causar essa salmonelose, que é uma intoxicação alimentar, ok? No nosso organismo, nós temos mais bactérias do que células. Porém, entretanto, todavia, sem tardança, essas bactérias, a depender do local onde estejam, elas não causam doenças, ok? Então, vou dar um exemplo para vocês. No nosso intestino grosso, nós temos várias bactérias que vão estar ali quebrando o resíduo dos alimentos e produzindo a vitamina D, tá? Então, elas estão ali em equilíbrio, produzindo essa vitamina, causando benefícios. Uma bactéria, quando está em desequilíbrio, ela vem causar doenças. Um outro exemplo no ser humano, no nosso dente. Se nós não escovamos os dentes, vem uma bactéria que transforma o açúcar do alimento que nós consumimos e vai perfurando o nosso dente, que é a cárie. Então, quando está em desequilíbrio, causa doenças, certo? Aí elas causam a pneumonia, a salmonelose, a salmonela, a sífilis, o botulismo, dentre outras doenças. Ok? Vocês têm isso no livro, é só dar uma pausazinha e ler. Então, aqui está a bactéria que causa a pneumonia, por exemplo. Aqui é a bactéria que causa a salmonelose, a intoxicação alimentar. Quando a gente come um alimento que ele não foi bem ar-condicionado, ele não foi bem guardado, causa a intoxicação alimentar. Eu já tive, a gente dá diarreia, dá vômito, dá febre, e é causada por essa bactéria aqui. Aqui é a bactéria que causa sífilis, uma infecção, certo?
E aqui a bactéria que causa o botulismo. Algumas pessoas usam essa bactéria, diluem ela e aplicam no rosto para paralisar as expressões faciais, que é o Botox, ok? Então, se ela tiver em grande quantidade, ela vai causar o botulismo, que é uma toxina que paralisa os músculos, a pessoa fica sem respirar e morre. Mas quando diluída, bastante diluída e bem aplicada, ela pode ser utilizada na indústria do embelezamento, certo? É o Botox que paralisa as expressões faciais e você fica jovem, jovem.